Na noite de hoje, nós temos o nosso querido irmão Helder, que está sempre aqui fazendo a palestra com a gente. O tema é as bodas de Canaã. Helder, fica à vontade, a casa é sua. Boa noite, pessoal. Muito boa noite mesmo. Que Ele, Jesus, nos proteja, nos abençoe, nos ampare em todos os momentos. Vá ao encontro de nossas necessidades e nos amenize toda forma de dificuldade. Vamos falar então sobre essa passagem, as bodas de Caná, uma passagem especialmente escolhida. Mas antes de chegar até ela, vamos analisar um pouquinho a composição, a história da composição do Evangelho. Foi uma fase muito especial da história da Terra, a estruturação do Evangelho. Muito especial mesmo. O que é o Evangelho? O Evangelho são os escritos sobre Jesus. São as pessoas que escreveram sobre Jesus. Escreveram o quê? Contando coisas que aconteceram, fatos reais que aconteceram, coisas que ele falou, como é que ele agiu, e narrando coisas que ele contou. As parábolas, por exemplo. Isso é o Evangelho. Foi escrito por 4 pessoas, 4 homens. Desses 4 homens, um deles nem conheceu Jesus. Lucas não conheceu Cristo. Ele era admirador, ouvia as histórias de Jesus e resolveu escrever sobre ele também. Escrever, naquele tempo de Jesus, era um luxo. Era um luxo. Porque pouquíssimas pessoas sabiam ler e menos ainda sabiam ler e escrever. Era uma coisa para poucas pessoas. Não é igual hoje, que a leitura é algo corriqueiro. Naquele tempo não era assim. Era difícil. E não havia recurso como nós temos hoje. A gente está aqui agora fazendo um estudo com uma transmissão. Né? Olha o recurso, o microfone, que me permite falar baixo aqui, que o microfone amplifica a voz, vai ser divulgado, vai ser amplificado. Tem recurso na internet que pode até escrever a palestra, que a gente fala sem a gente ter que ir lá para o computador digitar. Então hoje é tudo mais fácil. No tempo de Jesus não havia nada disso, de recurso. As coisas eram mais difíceis, né? E escreveram muita coisa sobre ele. Porém, o tanto de coisa que tem no Evangelho, lamento informar para vocês, mas o Evangelho ele é incompleto. O Evangelho ele é incompleto. Por quê? Porque teve muito mais coisa que Jesus falou e fez que eles não deram conta de captar e colocar ali. É diferente da gente hoje que filma, grava. Se você esquecer alguma coisinha que foi falada, você olha na gravação e está ali registrado. Não tinha isso. Então, muito mais coisa que foi falada não conseguiram registrar. Só que esse pouco que registraram resume um conteúdo profundo. É isso que importa. Então, Jesus, na sagacidade que ele tinha, na sua inteligência especialíssima, ele aproveitava todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as ocasiões, porque ele sabia que tudo que ele falasse, que o jeito como ele agisse, ficaria registrado para a história moral da humanidade. Ele sabia disso. Ele sabia que ele tinha essa missão. Então ele teve que ter muito cuidado com tudo que falou, do jeito que falou, na hora que falou. Aí o Evangelho é composto por histórias que Cristo contou, que são as parábolas, são histórias, né, que não são reais, mas que têm um fundo importante para poder entender. É igual a gente contar para uma criança hoje uma historinha de alguma coisa que tem um fundo moral. Você quer ensinar a criancinha que não pode responder à mamãe. Você conta uma historinha lá da pessoa que respondeu à mamãe, aconteceu isso. E a criança capta aquela história, capta o fundo. Isso são as parábolas. Mas tem muita coisa bem que são fatos. Fatos que aconteceram com Jesus. Um desses fatos é o que falaremos aqui hoje, as bodas de Caná. O que são bodas? Boda é casamento. E casamento sempre foi uma coisa celebrada. Hoje também celebra casamento. Aliás, casamento de hoje, celebração de hoje, fazem às vezes umas mega festas, né? Tem casamento aí de quase R$1 milhão. A produção de um casamento é uma coisa, né? Mas enfim, a pessoa quer fazer direito que tem.
No tempo de Jesus também comemorava o casamento. E naquele tempo, a comemoração do casamento era diferente de hoje. Que hoje, você, aqui no Brasil mesmo, no nosso país, você comemora o casamento uma noite. Tem a cerimônia religiosa, daí vem a festa, é uma noite de festa. Nos países do Oriente Médio, onde Cristo nasceu, por exemplo, ainda tem a tradição de casamento de mais de um dia. Às vezes dura 2, 3 dias um casamento. As festas ali bem demoradas mesmo. E nesse tempo de Jesus, teve o casamento na cidade de Caná. Caná era uma cidade na região da Palestina. Quando fala em Palestina, não lembre do território da Palestina hoje, que é mais estreito, que é menor. Naquele tempo era mais ampla a Palestina. As terras eram bem mais extensas, pegava o território de Israel também. E a cidade de Caná tem uma polêmica geográfica hoje que ninguém sabe onde é que foi Caná. Qual cidade que realmente foi Caná? Ela não existe mais com esse nome Caná. Quem quiser visitar Caná para conhecer, não adianta. Porque aí tem uma especulação que a cidade tal talvez fosse Caná. Ninguém sabe. Mas tinha uma cidadezinha que era Caná, onde moravam os noivos. Aí convidaram para o casamento e, entre os convidados, chamaram Jesus e a mãe dele, Maria. E mais alguns amigos de Jesus. Então a gente deduz que os noivos eram discípulos também. Discípulo era todo mundo que seguia Jesus, né? Diferente dos apóstolos. Convidaram Jesus, mais alguns discípulos, alguns amigos dele, e Maria foram ao casamento. Então lá no casamento, a festa acontecendo, e aí, no momento da festa, acontece que Maria percebeu que o vinho havia acabado, o vinho da festa. Aí ela repassou a situação a Jesus, pediu que ele fizesse alguma coisa. Jesus falou assim: mulher, não é chegado o meu momento ainda. Mas ele sucumbiu ao que ela pediu e pediu que os empregados da casa enchessem os recipientes, que são as talhas, com água. Encheram os vasos com água. Aí uma pessoa lá, era um funcionário da casa também, ele foi em uma das talhas, pegou, enfiou alguma coisa lá, um copo talvez, né, um recipientezinho menor. Na hora que ele tirou, percebeu que a água havia transformado em vinho. Aí as pessoas beberam do vinho no casamento, solucionaram, os noivos solucionaram, os donos da casa, né, o problema de ter faltado o vinho. Todo mundo bebeu o vinho com tranquilidade e disseram que foi um vinho de boa qualidade. Tanto é que alguma pessoa falou para os noivos, né, os donos da casa: vocês inverteram a tradição, porque a tradição aqui é que todo mundo beba do vinho melhor primeiro. Aí, o que for sobrando, bebe no final, e o vinho de pior qualidade fica para o fim da festa. Vocês inverteram isso. Colocaram o vinho bom para o final da festa, que era o vinho que Cristo transformou. Essa é a passagem das bodas de Caná. Essa passagem, gente, embora pequenininha, né, ela está contida, ela está escrita no Evangelho de João, no capítulo 2. Se não me engano, é o versículo 1 a 16. É isso mesmo. Mas é no capítulo 2 de João, que tem essas bodas de Caná. É só essa pequena passagem. Gente, essa passagem tem tanto ensinamento. Ela tem tanta coisa que nós pegamos por analogia, que não foi por acaso que isso aconteceu. Deus não faz nada por acaso. Não ia fazer com Jesus, esse ser supremo, que deveria registrar uma história para ficar para a humanidade. Então, tudo que pudesse ser feito para colocar instrução para as pessoas era aproveitado. E nesse casamento teve tanta coisa para destrinchar nessa passagem que a gente vai falar sobre algumas delas. Algumas delas. Essas interpretações, elas são possíveis pelo nosso caminhar na humanidade. Porque pode ter certeza absoluta que no tempo de Jesus, eles não conseguiam aprofundar em muitas interpretações. Que para a gente poder entender melhor Jesus, depende de maturidade. Hoje, a gente mais vivido, mais experiente, a gente compreende muito mais o que Cristo falou. A gente entra muito mais na profundidade do que ele quis dizer, que antes a gente não conseguia tanto, né? Então, essa passagem do casamento de Caná, a primeira coisa que a gente pega de ensinamento ali
é que nós devemos incluir Jesus como um de nossos convidados. Convidado para quê? Nossas festas, nossos casamentos? Sim, também. Mas é em tudo na nossa vida. Todos os eventos da nossa vida, nós devemos incluir Jesus. Convidar Jesus. Convidar Jesus, incluir Jesus como convidado. E quando fizermos a inclusão de Jesus, entender que Jesus é um convidado especial. Não é um convidado comum, né? Você vai receber na sua casa, fazer uma festa e convida lá uma pessoa importantíssima para a sua casa. Uma autoridade muito importante para a sua casa, uma pessoa que você tem muita consideração. Você não vai procurar fazer um prato melhor para receber essa pessoa? Você não vai procurar assim ajeitar mais, organizar mais para receber essa pessoa melhor? É esse o tratamento que temos que ter com o convidado de Jesus. Preparar a nossa casa íntima para que ele se sinta bem quando formos fazê-lo convidado para os nossos eventos. O que são os eventos para convidar Jesus? Tudo em nossa vida. De manhã, você quando acorda, faz sua oração. Jesus, é o meu dia de hoje, eu tenho que fazer isso, tudo mais, tal. Me acompanha. Fica junto de mim. Isso é um convite para Jesus. Então, a boda de Caná ensina, a primeira coisa é isso. Devemos incluir Jesus como convidado. Segunda coisa que ela ensina, essa passagem. Jesus sempre vai aonde é convidado. Sempre que se chama, ele vai. Você chama Jesus, não, vamos ver, né? Eu tenho que pensar, tenho que olhar na minha agenda, eu tenho que ver se eu vou poder nesse dia, eu vou ver se eu quero lá. Fala, vamos tomar um café? Tá, vamos tomar um café, a gente marca, né? Esse gente marca nunca sai. Né? Jesus não é assim. Sempre que ele é convidado, ele vai, ele honra os convites. Então ele foi a Caná, atendendo a um convite dos donos da casa para aquele casamento. Tudo que você convida, ele corresponde. Então, eu estou agoniado com uma coisa aqui. Eu estava, não estou mais não. Que meus meninos, eles trocaram o nosso evangelho no lar, que era domingo, trocaram para quarta-feira. Aí trocaram para... quarta-feira é hoje, né, o evangelho no lar. E eu já vim para cá chateado, porque assim, eu não vou poder participar do evangelho. Liguei para os dois, expliquei, falei, vão ajeitando aí, vão resolvendo vocês dois. Mas eu fico chateado por quê? Porque nós convidamos Jesus para o evangelho, para ir à nossa casa. Você convida e não está lá. Tudo bem, eu entendo que o motivo é justo. A gente está aqui fazendo um estudo sobre quem? Jesus também, né? Mas muitas vezes não é assim. Então a gente, quando convida, ele vai. Se ele vai e eu, como anfitrião, não estou para receber, ou eu não estou com comportamento adequado para receber Jesus, eu piso na bola. Como é que eu convido uma pessoa e não vou recebê-lo à altura do grau de autoridade que ele tem, né? Então, é outro ensinamento. O terceiro ensinamento, quem deu foi Maria. Aliás, sobre Maria nessa passagem, vou abrir um parêntese aqui, porque o papel dela foi fundamental, não só nessa passagem, mas em toda a história do Evangelho. Afinal, ela que deu à luz Jesus, né? Começa daí. Mas foi direcionadora de muita coisa, e Maria teve uma participação tão importante em todo o cortejo histórico de Jesus que não tem como comparar. E nessa passagem também. Ela vira e fala, Jesus, o vinho acabou. Ela, como mãe, olha bem, gente, como mãe dele, ela usou da autoridade dela de mãe e mandou ele fazer alguma coisa. É uma passagem tão curiosa, eu queria tanto ver assim, como é que era a cara que Maria fez nessas horas, né? Como é que ela conduziu aquela situação. Aí Jesus fala assim, ralhar com Jesus, né? Porque ela podia, mãe, qual mãe que não ralha, né? Aí só as mães, umas mães hipermoderninhas de hoje, que morrem de medo dos filhos, de ralhar, o filho fica melindrado e fica pior ainda. Mas Maria era mãe raiz. Era mãe raiz, o pessoal fala, né? Aí Jesus falou assim para ela, mulher, não é chegado o meu momento. Essa fala de Jesus, ela foi polêmica, ela é polêmica. Até hoje ela é polêmica para muita gente. Como é que chama a mãe dele de mulher? Mulher, não é chegado o meu momento. Porque a gente falar uma pessoa de mulher hoje é o quê? É pejorativo, não é? Mulher, não é assim não. Mulher é isso. Naquele tempo de Jesus, o idioma que ele falava era o aramaico.
O aramaico era uma língua muito pobre de recursos, o aramaico. O aramaico ele tinha uma proximidade, eu não sei se é derivado do grego, ou se tinha uma irmandade com a língua grega, né? E na língua grega daquele tempo, chamar uma pessoa de mulher era uma deferência. Como se fosse assim, senhora. Então, em vez de ser uma coisa pejorativa, igual nós interpretamos aqui, era uma exaltação. Senhora, ele reconheceu a autoridade dela. Senhora, não é chegado o meu momento. E ela, como mãe, falou, sim. Dá um jeito. Jesus, o vinho acabou. Imagina o constrangimento dos convidados. Dá um jeito. E mãe, pai, tem autoridade larga de fazer isso, né? Eu estou concluindo uma mudança agora, mudança de casa, e na semana passada, no Dia dos Pais, foi semana retrasada, né? Dia dos Pais. Meus meninos estavam aqui, eles moram fora os dois. Aí eu falei assim, o quarto de vocês. Entreguei uma caixa de ovo para cada um, aquelas caixas de papelão que transporta ovo, né? Eu gosto muito de caixa de ovo para fazer mudança, porque ela é forte, retangular, um tamanho bom. Entreguei uma caixa de ovo para cada um. Falei assim, meu filho, é o seguinte, os dois, você vai colocar o seu quarto nessa caixa aqui. Pai, eu falei, dá um jeito, igual Maria fez com Jesus, dá um jeito. O que não serve mais é para doação, o que não tem jeito, livro velho, apostila velha, já passou, é lixo, não sei o que lá, dá um jeito. Seu quarto é para ficar nessa caixa aqui. Não tem como pegar uma caixa e meia, só uma caixa. E deram conta, que o pai também, né, usando essa pressão toda, igual Maria fez com Jesus, falou, dá um jeito. Mãe, olha bem, gente, ele teve insegurança. Olha que passagem interessante, porque ela mostra para a gente também, nesse ponto, um dos lados humanos de Jesus. Jesus teve insegurança na vida dele? Teve. Isso é bonito, porque mostra que ele era gente, né? Então, mãe, senhora, mulher, não é chegado o meu momento. E ela deu força para ele e falou, assim, Jesus, faz alguma coisa. Olha os donos da casa constrangidos. Ela sabia que ele tinha poder de fazer alguma coisa. E botou nas mãos dele. Aí ele fez aquilo tudo, transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. Para acontecer o primeiro milagre, precisou de quê? Do impulso da mãe. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo demais, demais. Olha nós todos aqui. Você quando está em dúvida em alguma coisa na vida, cada um lembra da sua própria vida. Um momento da sua vida que você estava em dúvida, inseguro de alguma coisa, incerto do que fazer. Você vira para sua mãe fala assim, faz isso. Gente, isso dá uma segurança para a gente. O caminho que a mãe fala, você vai tranquilo. Porque se a minha mãe deixou, o mundo abriu as portas para mim. Não existe governador, presidente, nada que é mais importante do que o aval de uma mãe. Não existe. Jesus precisou desse aval da mãe dele para entender que o momento dele havia chegado, sim, e ele poderia já usar os seus poderes transcendentais e fazer um milagre. Ele fez. Não é bacana isso? É lindo demais. É lindo demais. Eu acho lindíssimo quando vejo isso. A força de Maria, o poder que Maria tem. Jesus, o homem mais evoluído que passou na terra, precisou desta mulher, que é a mãe dele, para ter suporte na sua missão. Isso é maravilhoso. É muito bonito. Aí, fecho parênteses sobre Maria e volto para a passagem lá, né? Quando Maria falou para Jesus assim, dá um jeito de fazer alguma coisa porque acabou o vinho da casa. Maria deu uma outra lição para a gente, que é o quê? Nós devemos confiar os nossos problemas a Jesus. Se você está enfrentando um problema, entrega para Ele. Maria ensinou isso para a gente. Maria era um espírito muito adiantado. E ela, mesmo no adiantamento que ela possuía, ela entregou o problema para quem resolver? Jesus. Ela podia resolver.
Ela tinha como resolver. Ela tinha como chegar na dona da casa e falar assim, vamos, em vez, já que não tem vinho mais, vamos fazer um suco aqui, vamos coar um chá, sei lá. Ela teria recursos para poder driblar a situação, conversar com os convidados, mas não. Ela entregou o problema para Jesus, mostrando para a humanidade que nós devemos entregar os nossos problemas para a mão certa, que é para Jesus. Pensa se Maria, em vez de entregar para Jesus a situação, ela contasse para outra pessoa, para uma amiga dela, por exemplo, que tinha amiga na festa. Fulana, não te conto, o vinho acabou. O que ia virar isso? A primeira fofoca histórica da humanidade, né? Mas não foi, ela sabia ser ética. Entregou para a pessoa que ela sabia que não ia fazer um alarde. Que ela podia muito bem, não podia? Ficar caladinha ou contar para outra pessoa. Contou para Jesus. Entregou para ele para arrumar a solução. E Jesus mandou então o pessoal. Aí ele entendeu, fortaleceu que se a mãe fala, faz, você faz. Não tem jeito, é diferente. A minha mãe falou. Gente, não tem professor, não tem ninguém que tem força mais do que uma mãe. Aí ele falou, chamou os empregados, falou assim, encham as talhas de água. Na hora que aconteceu isso, um outro ensinamento, porque os empregados, acabou o vinho. Esse homem doido vem aqui e manda encher as talhas de água. Para quê? Ninguém questionou. Ninguém perguntou para quê. Por quê? Que tanto que põe? A água tem que ser fria ou pode ser não sei o que lá? Ninguém. Mas vem cá, para que colocar água? Se a gente quer vinho. Ninguém perguntou nada. Deram outra lição. Outra lição. Eles cumpriram com humildade, com resignação, uma ordem crística. Jesus falou. Vamos cumprir. Vamos fazer uma analogia para a nossa vida. Quando Jesus fala, porque fala com a gente direto, colocando situações em nossa vida, coloca direto na nossa vida para acontecer. Nós costumamos baixar a cabeça e seguir, ou fica lá resmungando, esperneando, mas por que eu? Por que desse jeito? E não sei o que lá, eu não mereço isso, e aquela coisa toda. Não é assim que a gente faz? Olha a lição lá, os empregados cumpriram caladinhos o que ele mandou fazer, sem entender o que ia acontecer. Mas Jesus falou, então temos que fazer. E a água transformou em vinho e todos beberam com abundância. Jesus mostrou, ensinou mais coisa ainda. Ele ensinou que ele atende no momento certo, que na hora correta ele dá a resposta que nós precisamos. A resposta era naquele momento, encher as talhas, a água virou vinho. Ele mostrou que é assim que acontece, não é imediato como nós queremos. Nós, em nossa vida, queríamos que as coisas fossem assim, pleque. Você faz um estalar de dedos, aí transforma tudo como deve transformar. Não é assim que funciona. Jesus, ele opera na hora correta e não tira da gente o direito de percorrer os caminhos para a solução. Porque para chegar nas soluções, nós temos que enfrentar alguns processos. A vida é isso, né? Você gosta de bolo. Vou agora fazer uma indução aqui, ó, mental em vocês. Imagina um bolo bem gostoso. Imagina um bolo delicioso, aquele bolo do sabor que você gosta, né? Você começa a sentir o cheirinho do bolo, aquela vontade de comer um bolo na hora que chegar em casa e tal. E na sua casa não tem bolo pronto. Aí, você comer o bolo que você gosta, você vai ter que fazer o bolo, preparar o bolo. Como é que você vai ter esse bolo na sua mão? Você não chega lá, quero um bolo, o bolo está aqui. Não é assim. E não vale comprar, tem que fazer. A gente passa ali e compra. Não, tem que fazer o seu bolo. Você vai ter que organizar os ingredientes, bater o negócio na hora correta, bater o ovo para ficar claro em neve, juntar tudo na hora correta, ligar o forno antes. O bolo tem que ligar o forno antes, não é? Não é? Eu sei que pão de queijo tem que ligar bem quente, não é? O bolo também. Você liga o forno antes, tudo mais, você prepara lá, você espera esfriar, depois você vai comer seu bolo. Para você realizar seu desejo de comer seu bolo, tem as etapas. Quebrar ovo, suja a casa, suja a vasilha, cai farinha de trigo no chão, você fica com raiva. É processo para chegar até o ponto do bolo. Então Jesus respeita os nossos processos e age no momento correto.
Age no momento correto. Enquanto está acontecendo o processo para chegar na solução, nós temos que comportar igual os empregados ali. Claro que lutando, fazendo o melhor possível, mas entendendo que se não veio a solução, é porque não está na hora ainda. E a gente só percebe as soluções que ele traz, só não, desculpa o exagero. A gente percebe mais frequentemente as soluções que ele traz depois que os problemas passam, a gente olha para trás. Você olha na sua vida, tanta coisa que te aconteceu, né? Você olha para trás, tanta coisa que você planejou de um jeito e aconteceu de outro. E você olha e fala assim, gente, aconteceu de outro. E assim, ainda bem que foi de outro jeito. Porque se fosse do jeito que eu queria, ia dar maior zebra. Então você vê que teve uma coisa ali que levou aquele caminho adequado. É Jesus dando o resultado. E às vezes nós ainda não entendemos o que foi que aconteceu, né? Por que foi daquele jeito ali. E nesse resultado, mais um ensinamento, Jesus transformou a água. A água é um fluido, é um líquido neutro, não tem sabor de nada. Ele transformou a água num vinho de boa qualidade, ou seja, Jesus sempre corresponde dando o melhor que ele pode. Jesus não trabalha de qualquer jeito. Jesus não é desmazelado. Não, vou fazer um pouquinho aqui para ele que está bom já, passar um melzinho na boca dele aqui, já está tudo bem. Não é não. Ele faz o melhor que ele pode, porque tudo que ele faz é envolvido com amor. Então transformou a água num excelente vinho, mostrando que ele faz coisas de boa qualidade. E muito mais ensinamento essa passagem tem. Muito mais. É isso. Como Jesus opera em nossa vida. E como nós temos que se comportar com essas coisas. E a vida traz situações para a gente, assim, inúmeras para testar a gente e mostrar para a gente que as coisas nem sempre obedecem à nossa programação, mas uma programação superior, né? E nessa programação superior, ele está lá agindo como deve ser. Me lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem. Foi no ano de 2020 ou 2021, eu não me lembro. Foi 2020 mesmo. Foi outubro de 2020. Naquele tempo eu estava ainda na aeronáutica, eu era diretor de um hospital da base aérea de Anápolis, aqui na aeronáutica. E havia todo ano o encontro de gestores de saúde da aeronáutica. Do país inteiro, a gente reunia um congresso lá no Centro de Convenções de Salvador. E esse ano, 2020, foi um ano muito especial, foi um ano atípico, porque foi o ano do quê? Pandemia estourou, né? Aquela dificuldade todo mundo passou, aquela angústia, morrendo gente, perdendo parente, todo mundo com medo, não tinha saído vacina ainda, né? Aquela dificuldade toda, não podia interagir com as pessoas, tudo difícil. Aí teve a reunião de gestores e Anápolis tinha que participar. Como todos do Brasil tiveram que participar, mas a Anápolis era especial, porque nós fizemos em Anápolis um programa de prevenção do HIV, do coronavírus, da Covid, né? Da Covid, que foi assim exemplar. Foi muito bacana o que nós fizemos mesmo. Assim, a gente teve também casos de gente que adoeceu, teve óbito, mas muito menos do que em outros lugares. A gente isolava na fase correta, a gente fazia o isolamento vertical que chamava, isolava as pessoas que tiveram contato, ficavam em observação, vigilância. Dizer que foi um trabalho muito bacana. A gente tinha que apresentar esse resultado no encontro de gestores de Salvador. Aí eu estava indo para Salvador, saí de Anápolis, foi o carro da aeronáutica me levando até Brasília para pegar o avião em Brasília. O avião era avião da aeronáutica. E lá em Brasília iam as autoridades de Brasília. E tinha muita autoridade, cheio de coronel, de brigadeiro, né? Brigadeiro da aeronáutica é igual general no Exército. Então é oficial general. Aquele monte de gente lá para pegar o mesmo avião para ir até Salvador. Aí estava indo de carro para Brasília, o motorista conduzindo o carro. Quando foi chegando em Alexânia, o carro começou a engasgar. Engasgar o carro. Aí entrou em Alexânia, falei para o motorista, para aqui e tudo mais, vamos ver o que está acontecendo. Parou numa ruazinha de Alexânia, dentro da cidade já, o carro não ligava mais. Perdeu totalmente o motor. Aí o motorista falou, coronel, eu vou ligar para a garagem de Anápolis, mandar um outro carro para cá para levar o senhor até Brasília. Eu falei, não dá tempo.
Não dá tempo de chegar outro carro aqui, eu tenho que dar um jeito de chegar até Brasília. Eu vou dar um jeito aqui. Você vai ficar com o carro, você vai ligar lá, pedir suporte para Anápolis, te deixo aqui, passei as orientações do motorista e eu vou dar um jeito de seguir. Fui no comércio ali perto, tentei chamar um Uber, aí descobri que a Alexânia não tem Uber, não existe Uber em Alexânia. Pedi para o dono do comércio, moço, tem táxi aqui? Tem táxi, vou chamar um para o senhor. Eu falei, beleza, chama um táxi para mim, para ir até a rodoviária. Pensei, eu chego na rodoviária, tem aquelas lotações, de repente eu pego um ali mais rápido e ir para Brasília. Aí o táxi chegou, gente, esse táxi andou comigo, acho que uns 3 minutos só. Foi coisinha pouca. Nunca paguei um táxi tão caro na minha vida igual esse. O homem me explorou. Viu que eu estava fardado, né? E acha que fardado é rico, não sei de onde que tira isso. Não tem de onde que tira isso. Coitado, que ilusão. Aí, e eu falei para ele, olha, me leva, contei a situação para ele, me leva até a rodoviária, aqui tem alguma lotação? Não, não tem não. E não daria como ir no táxi dele. Aí ele não podia sair de Alexânia. Eu tentei que ele me levasse a Brasília. Não, não tem lotação aqui não. Eu falei, onde essa hora não tem nenhum ônibus? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ele viu meu desespero, eu falei, então me deixa aqui, na beira da estrada, para o perto do quebra-mola, que eu vou descer aqui. Ele me cobrou. Eu não lembro quanto foi. Eu sei que foi assim, gente. Não sei se foi R$60. É um trem assim, 2020, para uma corridinha de 2, 3 minutos. Explorou mesmo, feio. Falei, moço, o que é isso? Eu não podia nem argumentar. Não estava com tempo nem para brigar. Aí paguei ele lá o que tinha que pagar, fiquei na beira da estrada, parei perto de um quebra-mola, né, fardado, e tentando carona até Brasília. E a gente não pode fazer isso. A pessoa fardada, Forças Armadas, não pode ficar pedindo carona. Tem um monte de coisa que você não pode fazer. Uma delas é ficar pedindo carona em beira de estrada. Mas eu estava no desespero, né? Quando eu contei para meus colegas depois, você ficou louco? Eu falei, não sei, talvez estava louco, mas estava desesperado, eu tinha que ir. Liguei para minha chefe lá em Brasília, falei para ela, está acontecendo isso, isso e isso. Você tem que chegar aqui. Eu falei, eu sei, mas eu não sei como, eu estou tentando. Aí parou, os carros passavam perto de mim na estrada, ficava olhando assim, olhando e não parava, não parava. Aí, por fim, parou um carro, parou um abençoado. Eu falei, graças a Deus. O carro era aquele Fiat Toro, era uma picapezinha, né? É um carro mais alto. Na hora que eu fui entrar no carro, só uma sequência de problema, né? E eu tinha convidado Jesus para ir comigo. Sempre que eu viajo, eu faço minha oração. Jesus, me acompanha, me proteja, vamos comigo. E como eu sei que Ele está honrando o convite que eu faço para ficar comigo, eu tenho que comportar direitinho. Eu não posso bater boca com o motorista do táxi, eu não posso xingar, eu não posso sei o que, ela tem que andar direitinho, né? Mas só um monte de teste atrás do Helder. Aí parou o carro, a Fiat Toro ali, aquele carro alto, bacana. Eu falei, moço, Brasília. Eu falei, tá, estou indo para Formosa, mas eu deixo o senhor na entrada. Pode ser? Eu falei, pode, está excelente. Beleza. Peguei minha maletinha ali, fui entrando no carro. Na hora que eu entrei no carro, levei minha perna para subir no carro. A minha calça, ela rasgou, é gavião que chama aqui, não é debaixo de zíper. Fez assim, trrr. Gente, a calça rasgou aqui até lá atrás. Falei, meu Deus do céu, a calça nossa é azul marinho, a calça da aeronáutica. E eu estava com a cueca branca. Para inteirar. Se fosse uma cueca azul, uma cueca preta, enganava mais, né? Não, a cueca está branca. Então, assim, para destacar, parece que era assim, para destacar mesmo, né? Eu falei, meu Deus, que sucessão de coisas. Jesus, eu convidei o senhor para ser uma companhia agradável, né? Mas tudo bem, ele tem que entender. Aí o motorista do carro lá, doidinho, conversando comigo, aeronáutica, o avião, esse negócio tudo, mas eu não estava com clima para isso. Eu estava estressado, né? Estava agoniado. Aí eu liguei para Salvador, liguei lá em Salvador, tive uma ideia, liguei em Salvador, no hotel que eu ia ficar. A moça atendeu, eu falei, moça, é o seguinte, será que você consegue aí uma linha com agulha para quando eu chegar? Não tem linha aqui não, hotel tem linha com agulha. Não tem não. Falei, será que aí perto tem alguma loja de linha, algum armarinho, algum bazar? Pensa, loja de armarinho. Hoje não existe isso mais, né? Aí falei, moça, dá um jeito para mim. Expliquei a situação, dá um jeito para mim. A moça é muito simpática, baiana, muito comunicativa. Dá um jeito para mim. Aí tá. Aí eu fui nesse carro, cheguei a Brasília, parei num posto que tem Núcleo Bandeirante lá em Brasília, que é o último posto antes de virar para o aeroporto. Me deixou lá eu desci do carro, andando assim, miudinho, não podia abrir a perna.
Chamei um Uber, cheguei até a base aérea, que estava o povo tudo lá esperando. Aí cheguei na base, estava coalhado de gente, autoridade, aqueles negócios tudo lá, eu com a calça rasgada. Eu cheguei lá na entrada, falei com o sargento, falei, moço, você tem aí uma linha, agulha? Porque tem umas coisinhas de emergência nesses lugares. Tem absorvente para mulher, tem chupeta para uma criança que perde. Esses negócios, tem umas coisinhas assim. Falou, não, mas linha com agulha não tem, coronel, não tem linha não. Falei, tá bom. Falei, faz o seguinte, arruma para mim um grampeador, que vou dar um jeito. Aí ele pegou o grampeador para mim, eu peguei esse grampeador, coloquei na minha valise ali, aí passou um detector de metais lá, na hora que passa minha valise, o grampeador na mala. Aí o povo tudo olha para ver o que era e tudo mais. Eu entrei com esse negócio lá, consegui tirar o grampeador, entrei. Onde é que é o banheiro aqui? Na sala, lá dentro. Aí eu passei na sala, cheio de gente, entrei no banheiro, tirei minha calça e fui grampeando por dentro a calça, né? Falei, gente, para chegar até a Bahia, tem que chegar de um jeito, né? Aí grampeei a calça, cheguei a Salvador, aí a linha estava lá e tal, e eu fiquei pensando, as coisas que a vida faz com a gente, né? Uma sucessão de problemas, e eu sabia que Cristo estava ali me acompanhando. Mas o acompanhar de Jesus não quer dizer que fará os milagres para transformar e recosturar minha calça rasgada, para convencer o motorista de táxi a pagar um preço justo, a convencer um ônibus que está me esperando para poder pegar um ônibus. Não vai, não é assim que acontece. É do jeito dele, ele opera na hora correta. E todo esse transcurso de problemas é para quê? Para me educar. Alguma lição eu tenho que tirar disso, como todos os fatos em nossa vida. É uma doença que nos visita, é uma crise financeira que acontece com a gente, é um carro que estraga, é um ladrão que entra na nossa casa, é uma decepção com a pessoa. Tudo isso é para a gente aprender e sair melhor. Melhor. Então a gente convida ele para poder inspirar a gente, fortalecer a gente quando está acontecendo o problema e a gente sair melhor, porque ele transformou a água em vinho. Ele mostrou que o resultado que ele dá é com excelência. Em nossa vida, ele age assim. Para atingir a excelência, nós temos que esperar ele agir no momento correto e fazer a nossa parte enquanto o processo está acontecendo. Essa é a analogia das bodas de Caná. Como todas as passagens de Jesus, muito rica e, igual eu sempre pergunto para meus meninos, é aplicável para a nossa vida? É. Tudo isso, 2000 anos atrás, numa festinha, numa casinha simples, no meio do deserto da Palestina, serve de lição para a nossa vida em tudo que nós enfrentamos nos dias de hoje. Então eu peço a Ele que nos inspire sempre, Jesus nos inspire sempre, nos motive e nos deixe, nos torne capacitados para fazer dele uma visita nobre em nossas vidas. Que Ele nos proteja sempre e muito obrigado.